Que gostoso estar com você sempre juntos, olha só, nessa nossa reflexão sobre a metafísica das profissões. Lidei numa parte anterior, numa primeira parte, falando sobre a metafísica das profissões das áreas exatas, humanas, e nas áreas humanas, a importância de humanizar-se, ter um olhar mais humanizado, ter um olhar mais espiritual, direto, e olhar fundo na pessoa. Você sabe que uma pessoa ascensionada, evoluída, muito consciente, ela tem um olhar tão penetrante, gente, que é um olhar de alma. Ela olha no fundo dos seus olhos. Os espíritos evoluídos, as pessoas que evoluem, que são conscientemente, têm uma consciência mais elevada, elas têm um olhar penetrante. Mas sabe o que penetra no olhar delas? É porque ela olha dentro dos seus olhos. Eu já ouvi um comentário assim sobre pessoas de muito elevada condição espiritual. Elas me disseram assim: Val Capelli, quando essa pessoa me olha, eu me sinto nua na frente dela, eu me sinto assim, despida, minha alma transparente. Val Capelli, parece que ela está desvendando meus mais profundos sentimentos. Val Capelli, às vezes eu tenho umas coisas assim muito desconfortáveis dentro de mim, e quando ela olha para mim eu fico até desconcertada, porque eu acho que ela está vendo tudo isso que eu tenho vergonha. Sabe por quê? Tem um olhar penetrante. Ela olha dentro. Uma pessoa, quando evolui, a evolução dela não se dá com a bagagem que ela traz. Não, porque se assim fosse, gente, as inteligências artificiais seriam a maior evolução do planeta. Mas não é só a evolução tecnológica, não espiritual, não de alma. Porque quando há uma evolução espiritual, é tão humanizado, é tão profundo, é tão dentro de você, é um olhar que toca, cala a sua alma. A pessoa, eu me lembro que algumas pessoas falavam assim: Val Capelli, quando minha mãe me olhava, ela tinha tanta coerência, tanto conhecimento, ela me conhecia tão bem, Val Capelli, que só ela olhar para mim, eu já ficava todo desconcertado. Val Capelli, eu fui criado com uma família que ninguém levava bronca. Falou: o quê? Vocês já nasceram prontinho? Não. Minha mãe só olhava. Não precisava brigar, não precisava bater. Era só olhar, Val Capelli. Minha mãe educava a gente com o olhar. A gente já conhecia o olhar dela. Sabe por quê? Ela estava olhando para a gente, para dentro da gente. Vendo quem a gente é. O que a gente traz por trás daquilo que a gente mostra para ela. Sabe uma resposta que você recebe diferente desse olhar de um ser ascensionado ou de uma mãe que conhece o filho que tem? Uma resposta que você tem diferente? Da inteligência artificial. Claro, das IAs, das redes sociais. Ela só devolve para você o que você leva para ela. Eu quero, ela te traz. Eu gosto, ela te oferta. Eu estava pensando que talvez, quem sabe isso, ela te devolve isso. Você sabe de uma coisa? Você vai lá nas inteligências artificiais e põe: fale sobre minha família, sobre meu filho fulano, ciclano e beltrano. Você fala assim: essa inteligência artificial, ela é médium. Porque ela fala assim: o filho mais velho fulano, nascido como primogênito. Como é que ela sabe que é meu filho mais velho? Porque a pesquisa dizendo que o relato de uma pessoa sobre os filhos começa a partir do seu mais velho. Então, a hora que ela diz o primogênito fulano, porque ela deu um nome, fulano, você fala assim: essa inteligência artificial é muito médium. Você entrega para ela. Porque as pesquisas relatam que você dá uma condição intermediária para cicrano, né, que eu falei fulano, cicrano, meu filho cicrano, né? Ele como aquele que veio depois do primeiro, que ainda era o presságio do próximo,
Beltrano, que nasceria na sequência. Gente, contou a história da minha vida. Você deu a ela toda a dica. E segundo as pesquisas da sequência familiar que você constituiu a sua família, ela te responde. Ela não trabalha coisa. Você já percebeu que você só se refere ao fulano, seu primeiro filho? Como é que você acha que sente o Beltrano, que é o terceiro filho? Você viu como você só fala do primeiro e do problema que dá o terceiro? Você vê como você esquece o filho do meio? Isso é um psicólogo que te fala. Ele que chega a falar, a tua preocupação com o mais velho é a cobrança dele, com o fulano, e a sua angústia do Beltrano, que é o terceiro, que é o seu caçula, está fazendo com que você enalteça os dois e esquece o segundo. Que, aliás, vamos combinar, é terrível ser filho do meio, né? Porque o mais velho tem que saber de tudo, o mais novo é o frágil. E o do meio, está se virando. Não, gente, precisa ser olhado. Então, olha que relação humanizada que você tem para ele. A constituição de família que a IA te deu, ela é de acordo com o que você relatou na sua sequência. Só que tem um fundo emocional importante nisso, porque ela vai te dar somente uma história bonita de qual filho é o mais velho, e em que condição nasceu, e depois o mais novo, como o caçula. Fez uma história linda, mas acrescentou o quê? Não trabalhou pontos que precisam ser olhados, e emoções, e excesso de atenção que você está dando. Então, assim, se você vai e fala de uma situação, fala de um termo, fala de uma preocupação, fala de outra, a IA te traz mais uma, a internet, as redes sociais traz mais outra, e traz mais outra, e multiplica aquilo. Quem vai chegar em você e falar, você já pensou? Você já calculou quantas vezes você fala disso? Você já percebeu a atenção que você se dirige ou se dedica a isso, que você diz não querer, tenta evitar, mas não para de falar? Eu me lembro de uma entrevista, né, que uma pessoa que lidava com numerologia, que aí a melhor saída não foi numerológica, foi usar os números. Ela foi num programa religioso, né, e esse programa convidou essa pessoa para falar da numerologia, né, meio pedreira, né, imaginou, né, vai falar de numerologia e tal. E essa pessoa dentro da numerologia foi observando que a fala deles, quantas vezes falava sobre as tentações da vida, porque as tentações é um mundo onde a coisa ruim dá, porque as pessoas vivem tentadas com isso, tentadas com aquilo, tentadas com o outro, né? E colocando, aí ela só foi anotando, e a fala numerológica mais extraordinária dela, falou, olha, eu percebi aqui que foram ditas tantas vezes a palavra tentação, e tantas vezes a palavra, né, coisa ruim ou demônio. E Deus, que é tudo que todo mundo procura, foi o menos relatado. Foi mais citado coisa ruim. E as coisas ruins do que o que é bom em Deus. Bom, gente, resumindo, na próxima parte do programa, a pessoa não estava lá. Despacharam ela. Gente, nós damos tanta atenção a coisas, porque começa a colocar, olha, gravidade econômica, risco econômico. Aparece todos os riscos econômicos. Né? Problema político, aparece todos os problemas políticos. E isso só reverbera as suas angústias. Mas não aponta coisas que precisam ser mexidas. Você fala do seu filho mais velho, do mais novo. E não fala do meio. Cadê meu filho do meio? Nossa, né? Eu me lembro, né? Tinha lá no interior, né? Minha tia assim, muito querida, e o caçulinha dela era o Wilson, né? Então ele recebeu um nome muito bonito, Wilson, né, gente? Ó, aquelas mochilas assim do tênis alto padrão, Wilson, né, gente? Nossa, e o amigo imaginário do náufrago, Wilson, né? Ganhou um nome bonito, né, Wilson. Mas ele morava no interior. E a tia era muito aquele sotaque caipira. E o que mais a gente ouvia da boca era Virson! 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 Mas não é pelo
pelo dialeto, pelo sotaque, né, caipira, né, Virson. Mas é falar tantas vezes, né? Filho, Virson. Gente, deixa o menino em paz, não sufoca, não superprotege, né? Então veja, se põe lá na Yane Wilson, aí vem, né, os kits Wilson famosos, ricos, caros e especiais, aí vem, né, todos os nomes Wilson e tal, e aí mais Wilson, e até a tia fala, Virson! Uma brincadeirinha para descontrair, tá, gente, do sotaque. Eu sou do interior também, do Paraná, aquela região ali norte do Paraná, de Cambira, então, né, o sotaque caipira é muito querido, tem uma questão muito afetiva com ele, mas a brincadeira do Virson é quantas vezes a gente fala o nome daquele que a gente julga mais frágil, que precisa de atenção, de proteção. Aí a rede social só traz mais, aquilo multiplica. Quando precisa de uma coisa, na contramão, deixa o seu caçula aprender por ele, caminhar com as pernas dele, deixa ele sozinho, tá vendo? Então nós temos realmente uma condição que às vezes nós precisamos de um olhar humanizado para quebrar aquela questão, tá? E eu tenho uma pergunta que chegou, né, sobre atuar na integrativa, uma pessoa que está nos acompanhando pela live, na área de acupuntura, auricular também, a acupuntura de você encontrar o ponto, onde a gente tem lá os meridianos como ponto, né, a ser desbloqueados, obstruído, liberado, ativado. Então, exatamente essa precisão de você chegar no ponto, encontrar a pedra fundamental da confusão, né, chegar numa questão que vai tocar o ponto ao fechar o ciclo. A pedra que falta no quebra-cabeça da consciência da pessoa. Claro, a acupuntura em si, você vai lá com a agulha, onde está uma dor, você vai sedar, você vai estimular por um ponto da acupuntura, mas quando você fala em metafísica da profissão do acupunturista, é ter este olhar preciso, focado e transformador. Então ter essa percepção de onde eu estou colocando a minha energia e se eu estou chegando no ponto, sedando uma dor, ou ativando uma força potencial. Metafísica das profissões, né, da acupuntura. E também no atendimento ao público, também perguntaram, né, atendimento, as relações públicas e lidar com o público. Segundo a metafísica das profissões, é lidar com as adversidades, é lidar com as condições variadas, porque ali na frente é uma pessoa, que é alguém, pelo menos a gente espera, né, gente? Lá filme do Divaldo Franco. Você assistiu o filme do Divaldo Franco? Maravilhoso. Porque ele foi trabalhar numa repartição e ele era tão médium, tão vidente, que ele na repartição dos aposentados, vinha lá alguém, ele ia conversando no balcão, não tinha ninguém. Era um espírito. Aí ele fez um acordo com a colega dele, que ele dava um toque assim, tem alguém no balcão? Não, ele nem ia. Ali era espírito, claro, né? Então ele conseguiu seguir toda a carreira dele com uma vidência extraordinária, via os espíritos como se fosse gente, e a colega de trabalho dele mostrava. Então muito bonito aquele filme do Divaldo Franco, mostrando ele trabalhando na repartição pública, né, da área de previdência, e com a vidência que ele tinha extraordinária. Mas é uma coisa interessante, porque quando você olha para a pessoa, que não é um espírito, gente, olha, é um olhar dentro dela. Não é um olhar que atravessa ela, viu, gente? Que tem um olhar que atravessa ela, que é o olhar de vidro. Tem olhar de vidro também. Que a pessoa está olhando, mas não está olhando. Está parado, mas não está prestando atenção. Eu tinha, na minha faculdade de psicologia, eu tinha uma professora de psicopatia, que a gente fez estágio no hospital psiquiátrico, e ela falava sobre o olhar de vidro, que eram os internos psiquiátricos, que eles chegavam pra gente e olhavam. Mas ele não estava olhando pra gente, era o olhar que atravessava a gente. Atravessava a gente. E ela ensinava a gente a perceber esse olhar como uma identificação de uma psicopatia, no sentido de que a pessoa não estava considerando você. Ela não estava olhando para você, que é o interlocutor dela. Ela estava atravessando você. Ela estava não indo além.
mas não interagindo com quem realmente está ali. E eu estou falando de um olhar humanizado. Então, quando você lida com esse atendimento ao público, é você parar diante de alguém que é um planeta distante, desconhecido. Olhar para essa pessoa, pois não. No que eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Olá, o que te trouxe aqui? Olha só. Aí sim foi humanizado. Trouxe a pessoa. Capturou a pessoa. Isso é fundamental. Então é muito importante quando a gente tem essa relação humanizada, que a gente vai se humanizando também. Compreendendo as adversidades humanas, as subjetividades dos sentimentos. Né? Esse mundo tem tanta forma de ser, maneira de pensar, tipos de sentimento. Cada um é um. Cada um é um. Então esse é um olhar humanizado, né? Que é humanizar-se. Então olha só que gostoso, né? Essa reflexão sobre metafísica das profissões e respondendo aqui o que você que nos acompanha pela live, esse programa que está no YouTube Valcapelli Metafísico, é transmitido ao vivo pela Vibe Mundial Estúdio aqui da Vina Paulista. Se você sintonizar a Vibe Mundial pela internet às 18h30, todas as quintas-feiras, assista ao vivo, Valcapelli, tá aqui. Ou for lá no meu canal Valcapelli Metafísico, você tem esses programas para você assistir, temas extraordinários, reflexões incríveis, para realmente a gente ter uma profunda compreensão dos fenômenos, desses processos que ajudam a gente a interagir com a vida, aprimorar emocionalmente, lidar com nossas angústias, com as nossas dores, aprender a se relacionar, a ter uma boa relação consigo mesmo e com os outros, amor sem crise, a arte de se relacionar, e assim você consiga, olha que livro extraordinário, viver numa boa, vivendo numa boa, falando de temas variados, assuntos diversos, para você aprender realmente a como viver numa boa e seguir em frente, sem dor, sem sofrimento. E de acordo com a Metafísica da Saúde, eu tenho uma pergunta feita pelo Instagram, porque eu também faço live no Instagram. Toda quinta-feira, 18h30, não deu para ir nas redes sociais, não deu para assistir, realmente, aí você vai, né, no meu Instagram, e no meu Instagram você tem lá Valcapelli Metafísico, meu Instagram oficial. Toda quinta-feira eu tenho uma live ao vivo e respondendo a uma pergunta da live, segundo a Metafísica da Saúde, um desses volumes aqui, que traz sobre os pés, contato com a realidade. Pernas, o seu desenvolvimento, caminho de vida, da existencialidade. E a pergunta é sobre dor no pé direito, que irradia pela perna. Olha só. Dor é ferir-se, e o pé é o contato com a realidade. Então, se eu tenho uma dor no pé, eu estou me ferindo em relação ao que estou vendo e lidando na minha realidade. Me machuca muito. Sabe, falta um acolhimento, falta uma atenção. A pessoa vê que eu estou mal, ela não faz nada. Ela vê que eu preciso, ela não estende a mão. Não tem troca, é uma relação unilateral. Vinde a mim tudo, mas a vosso reino nada. Tá vendo? Sabe o que me dói? É não poder contar. Uma coisa que eu confesso a você aqui, compartilhando com você, eu não tenho dor no pé. Não, porque eu não estou me ferindo. Sabe por quê? Eu estou aqui fazendo essa live, transmitindo esse programa, e quando a garganta pede uma água que já tinha terminado do meu copo anterior, o Tomás espontaneamente busca uma água para hidratar a minha garganta. Olha só, que olhar além, que troca, que coisa gostosa. Então, não há um ferimento no sentido de que eu me machuco, porque, pé direito, eu tanto faço, eu tão presente estou, eu tanto me dedico, metafisicamente, isso refere-se ao pé direito. E aí eu tenho uma dor. O que me fere é que as pessoas não correspondem, as pessoas não compartilham, as pessoas não trocam. Isso me machuca. Irradia para a perna direita, quando eu digo, e lá na frente eu vou fazer tudo de novo, eu vou ter que fazer ainda mais, para quê? E vai ser como?
E eu vou ser recebido como? Ah, não fez mais do que obrigação. Era o mínimo que se esperava. Também era a tua parte? Poxa, machuca, né? Dói, né? Dá uma dorzinha aqui fundo no cocoroco, né? Ai, olha só. Um sentimento, uma interação gostosa, uma presença bacana. Então tem, segundo a metafísica da saúde. E cromoterapicamente, a gente indica a luz azul. É fácil, você pega uma lâmpada azul, não tem segredo. Você vai no material de construção, no mercado, tem uma lâmpada azul. Tem umas lâmpadas azuis de LED, mas procura pegar uma mais forte, 7 watts, 12, 15 watts. 15 é difícil. Mais 7 watts. Onde você tiver, você vai, compra pela internet, entrega na tua casa, lâmpada de LED azul. É de lá. Aí você vai, 7 watts, dali para cima, tá? 12 watts. Chega na tua casa. Adapta num soquete, coloca os pés ali e deixa nos seus pés meia hora o azul. Ou faça um banho com movimento para a dor nos pés e pernas, a cor azul, banhada ou projetada com uma luz que você adquire no mercado e pode projetar sobre você. Que gostoso estar com você, compartilhar isso tudo para ajudar você a bem viver e evitar de sofrer. Delícia, né? Ah, você merece. Para que você possa viver numa boa, com a consciência metafísica. E ter, sabe qual primoroso? Um amor sem crise. Tudo título de livro, dos meus livros aqui. E, olha, tem um convite maravilhoso para você embarcar nessa nova consciência. Eu falei para você anteriormente que nós vamos em março no fim do mundo. Um pouco distante, uma viagem 10 dias, um tanto longe. Vamos mais perto? Vamos para as Cataratas do Iguaçu? É em março, em maio. De 26. Nós vamos ficar 3 dias dentro do Parque das Cataratas, hospedado no Hotel Belmont, para a gente ver o arco-íris lunar, para a gente caminhar logo de manhã, ver as revoadas dos pássaros, andar de bicicleta lá nas cataratas, gente. Dentro do Parque Nacional, quando ele fecha, nós estamos lá. É no Belmont. Belmont é o Hotel das Cataratas, e é a mesma categoria do Belmont no Rio de Janeiro. É um hotel realmente maravilhoso. De categoria internacional, 5 estrelas, mas não é pelas estrelas que nos promove, é pela experiência de estar dentro das Cataratas do Iguaçu, no Palacete Rosa. Olha só, vem com a gente. Entra no site valcapelli.com e verifica que é possível você parcelar, dimensionar isso e viver sua experiência nas Cataratas do Iguaçu, quando? Em maio de 26, começando agora, se programar. Não é um grupo grande, a gente tem vagas limitadas, vivendo trilhas comigo, com vivências na mata, com o amanhecer, o arco-íris lunar depois do anoitecer, em maio. Vamos lá. Fico por aqui. Contato valcapelli.com. Valcapelli.com. E o WhatsApp 11 5072 6448. Mande uma mensagem de WhatsApp 11 5072 6448.